Boa tarde, terça-feira, dia do nosso encontro aqui no Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Canquerini e junto com Karen Abbe, hoje a Flor não está presente, a gente segue assim juntinho até às 16 horas. O tema de hoje, tabagismo, polêmica por aqui no Mulheres Poderosas. Considerado no passado como um símbolo de glamour e prestígio, atualmente o tabagismo ele é visto como uma pandemia, doença e desvio comportamental. Responsável pelo óbito de 5,4 milhões de pessoas a cada ano, ou seja, mata mais do que a soma das vítimas de tuberculose, malária e AIDS. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, caso não exista um programa efetivo de combate ao tabagismo, o número de óbitos relacionados a este problema aumentará muito até 2030, ou seja, dobrará. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui convidados especiais. Karen, por favor. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Bom, os convidados especiais são o Dr. Silvio Tonieto. Boa tarde, Dr. Silvio. Ele é especialista em Direito Público, formado pelo Lago de São Francisco, autor da obra Responsabilidade Civil Objetiva por dano provocado pelo tabaco no Código de Defesa do Consumidor, é membro da Câmara Técnica do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool e presidente da MATA Unidade Brasil, que é a Associação Mundial Antitabagismo. Trouxemos também o Dr. Bruno Guedes Baldi. Boa tarde, Dr. Bruno. É médico especialista em pneumologia, formado pela Universidade de São Paulo e atende no consultório e atua no INCOR promovendo ações de antitabagismo. Olha só, currículos extensos aí dos nossos convidados. Preocupado com isso, com esse problema, governantes, veículos de comunicação, entidades e profissionais da área de saúde uniram-se na luta contra o tabaco, promovendo assim campanhas de conscientização, ações proibitivas a indústrias do tabaco e leis que visam coibir o ato de fumar. Bom, antenado com essa polêmica, a gente trouxe aqui os nossos convidados para falar um pouquinho sobre a saúde e sobre as leis. Aliás, uma polêmica realmente, não é? Mas antes deixa eu perguntar para o Dr. Silvio sobre a MATA. A gente falou em a MATA. Exatamente o que é a MATA? Bom, a MATA é uma associação. Bom, em primeiro lugar, boa tarde aos internautas. A MATA é uma associação, a Associação Mundial Antitabagismo, nós fundamos aqui no Brasil. O Brasil ele já tem um certo know-how, vamos dizer assim, nessa luta antitabagista. A sociedade brasileira, talvez pelo fato de nós sermos o maior exportador do mundo, estamos difundindo tabaco no mundo inteiro, nós temos uma certa vanguarda do tabagismo, na luta antitabagista aqui no Brasil. E então, em razão, resolvemos nos unir, as maiores autoridades aqui de São Paulo tiveram esse apoio, do município de São Paulo, do estado de São Paulo, os dois representantes fundadores da ADESF, Associação de Defesa da Saúde do Fumante, já tem uma ação há 11 anos, 12 anos agora na Justiça, e para fortalecer essa atuação nós fundamos a associação. Nós já tínhamos no Brasil a ANACOTA, que era a Associação Nacional de Combate ao Fumo. Então, fundamos a Associação Mundial no sentido de estarmos nos comunicando com as outras entidades mundiais. E efetivamente realizar o quê? Bom, a nossa proposta é fazer cumprir as determinações da Organização Mundial da Saúde. Meu colega Bruno está aqui, médico, e sabe muito bem, a Organização Mundial da Saúde elevou o tabagismo à categoria de doença desde 1992. É importante que o público fique ciente disso e que as autoridades tenham essa noção do caráter. Nós costumamos dizer que, para não usar essa expressão, que era um pouco forte, que o fumante é um adicto, ele é um inclinado ao tabagismo. Mas é um vício e hoje em dia nós precisamos esclarecer, informar a sociedade sobre a real situação desse produto, de acordo inclusive com o Código de Defesa do Consumidor na nossa sociedade. Certo. Em razão disso, nós criamos a associação, a MATA, que tem atuado aqui no Brasil. Nosso forte, nós temos agora, inclusive, um fator muito interessante, Aqueles que quiserem depois, acredito que nós vamos poder divulgar o site.
e nós atualizamos diariamente as notícias sobre tabagismo. Procuramos pegar várias fontes com imparcialidade, sempre colocar os dois lados. E temos um registro já de mais de aproximadamente 1.500 notícias, todas diferentes, cada um sobre um aspecto do tabagismo, um mais grave do que o outro. E é importante que isso não se perca. Então daí a necessidade de ter criado essa associação. Ok. Karen? Eu gostaria de perguntar ao Dr. Bruno, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabaco é o maior causador isolado de câncer, além de ser responsável por 30% das mortes por neoplasia e 85% por patologias respiratórias. Quais as outras doenças que o tabagismo causa em fumantes ativos e quais os riscos que o feto de uma mulher grávida que fuma está sujeito? Boa tarde aos internautas também, agradecer o convite aí da organização e parabenizar a TV por essa iniciativa, por estar falando de um tema tão em evidência no momento, né, em virtude de campanhas que a gente tem tido, principalmente no Brasil, nos últimos anos e que tem se intensificado cada vez mais. E com relação às doenças provocadas pelo tabaco, o que acontece é, a partir do momento que o indivíduo, da forma mais comum, ele inala o fumo, né? Existem outras formas também que o fumo ele pode ser absorvido, né? pela boca, né? Existe o rapé e todos os tipos de fumo, de uma certa forma, vão provocar os riscos, né? Dessas doenças. O fumo ele traz riscos praticamente para todos os sistemas, para todos os órgãos do organismo. Lógico, os que a gente mais conhece, o que é mais divulgado, são as doenças respiratórias e as doenças cardiovasculares, né, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, né, conhecido popularmente como derrame. Mas existem algumas outras doenças que aparentemente não se observa uma relação muito evidente, mas que elas estão diretamente relacionadas ao fumo. Por exemplo, a osteoporose, a ocorrência de glaucoma, a própria ocorrência de outras neoplasias em alguns órgãos fora do eixo respiratório e cardiovascular, como por exemplo neoplasia câncer de bexiga, até o câncer de mama. A gente já tem evidência de que o fumo ele aumenta os riscos de câncer de mama e basicamente isso. E para o feto, os riscos não só para a mãe, né, os riscos para o feto são bem importantes. Tem um risco de baixo peso ao nascer, risco de nascer de modo prematuro. Esse feto ele tem um risco maior de apresentar doenças respiratórias na infância, até mesmo uma entidade conhecida como síndrome de morte súbita, que a criança ela morre aparentemente sem uma causa muito bem definida, que depois vai se observar que ela tem relação ao cigarro.